Então, a nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade à parte de técnicas de integração, vendo agora a parte de substituição trigonométrica. Como o próprio nome está sugerindo para a gente, vai ser uma substituição, da forma como a gente já viu, integral por substituição, só que agora utilizar uma parte lá da trigonometria. Vai fazer essa substituição utilizando termos da trigonometria que a gente já conhece. Então, vamos começar imaginando como resolver esse exemplo aqui. Imagina que tu tem integral, uma integral indefinida, certo? Se fosse definida, não mudaria em nada, a gente já sabe que vai mudar apenas no final. Então, pega aí uma integral indefinida, raiz de x ao quadrado menos 4. O que a gente faria para resolver isso? Se a gente pensar nos métodos que a gente já aprendeu, substituição simples, frações parciais, integração por partes, a gente sempre ia cair em um lugar onde a gente não ia conseguir sair. Então, é aí que surge essa nova técnica de integração. Da mesma forma, se você tivesse esse outro exemplo, perceba que a gente está complicando a nossa integral. Então, a gente não consegue fazer uma substituição, não consegue aplicar por partes, não consegue parcial. Então, a gente vai ter que ter alguma maneira de sair disso. É difícil? Não. Em geral, quando a gente pensa tudo que envolve trigonometria, e aí esse conceito vem lá do ensino básico, os alunos têm um pouco de trauma. Gente, trauma, tira da cabeça, é só o nome, certo? É simples, basta a gente entender a técnica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar lembrar de 3 figuras. Na verdade, é a mesma figura, é um triângulo retângulo, a gente vai dividir em 3 casos, e o que vai mudar nesses 3 casos é apenas a maneira de posicionar a variável u e posicionar a constante a, certo? Então, vamos olhar para esse primeiro caso. Esquece tudo que a gente viu de integral até agora. Vamos analisar trigonometria num triângulo retângulo. Então, a gente tem aqui, ó. Primeiro, isso aqui está fazendo papel de quê? Ó? É o nosso cateto oposto ao ângulo. O A está fazendo o papel da hipotenusa. Segundo caso, o U está fazendo o papel, de novo, do cateto oposto e o A do cateto adjacente. Terceiro caso, o U vai fazer o papel da hipotenusa e o cateto adjacente ao ângulo aqui vai ser exatamente a nossa constante A. Lembrando, o U é a nossa variável, o A é a nossa constante. Lembrando dos conceitos de trigonometria, como é que eu calcularia aqui, ó? Utilizando o teorema de Pitágoras, quem seria aqui esse lado? Perceba que esse lado, ó, a gente tem que A ao quadrado é igual a U ao quadrado mais esse lado ao quadrado. Então, a gente consegue descobrir esse outro cateto. Da mesma forma, a gente vai conseguir nos demais. Então, percebe o seguinte. Apliquei o teorema de Pitágoras e encontrei os lados que estavam faltando para a gente. Beleza, o que é que eu vou fazer com isso? O que o método quer? Fazer uma substituição. Uma substituição utilizando o quê? O A e o ângulo. Então, eu vou usar a trigonometria para isso. Aí, vamos lá. Gente, como é que eu poderia pegar o nosso U, pegar isso daqui, relacionar com A e relacionar com o θ? O que a gente tem? Nesse triângulo, a gente está trabalhando aí, ó, com o U fazendo o papel do cateto oposto, o A fazendo o papel da hipotenusa. E isso nos lembra uma relação trigonométrica. Que relação é essa que a gente tem? É exatamente o cálculo do seno do θ. Então, eu poderia calcular esse U exatamente como sendo essa substituição. Se você fizer aqui, ó, seno desse ângulo θ, a gente sabe que seria cateto oposto, U, sobre a hipotenusa.
Como eu quero fazer uma substituição para a minha variável, que é u, o que a gente vai ter que fazer é pegar esse a aqui, ó, e multiplicar aqui na frente. Então, eu posso chamar u como sendo o seno de θ, a seno de θ, certo? Então, continuando aqui, aplicando processos parecidos, na figura 2, a gente consegue dizer que, como u é o cateto oposto, a é o cateto adjacente, a relação que traz isso para a gente é exatamente a tangente. Então, da mesma forma, tangente de θ seria u sobre a, passa o a para cá, tenho essa substituição para cá. Caso 3, o que é que eu tenho agora? Eu tenho a como o cateto adjacente ao ângulo, u como sendo a nossa hipotenusa. Então, o que a gente faz? A relação que tem aí para a gente, o e a, é exatamente o cosseno, né? Mas aí o cosseno seria a sobre u. O que a gente quer é algo u sobre a. Então, é o inverso, certo? Então, quando você inverte, aí você tem exatamente a relação secante de θ. E aí, como a gente está fazendo uma substituição, a gente vai precisar do d de u. Então, para cada caso, a gente encontra. Então, foca agora só no primeiro caso. Eu vou chamar u de a seno θ. Quando eu derivo, vai ficar exatamente a cosseno θ para fazer o papel do d de u. Da mesma forma, se eu chamar u de a tangente θ, o d de u vai ser a secante ao quadrado de θ. A Tuane, de onde está aparecendo esse secante ao quadrado? Gente, é a derivada da tangente. Então, se tiver dúvida, aplica regras de derivação na tangente e aí você consegue chegar nisso. Da mesma forma, você tem o terceiro caso, que vai fazer u igual a secante θ, derivada da secante é secante tangente, então a gente tem esses três casos. Sim, e o que é, onde é que isso vai ajudar a gente? Primeira coisa, a gente vai ter que observar na integral o que é que está aparecendo. E vamos para um exemplo agora. Eu tenho x ao quadrado vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Primeira coisa que a gente tem que pensar, em qual caso vai se enquadrar? É no primeiro, é no segundo ou é no terceiro caso? Tem dúvida? Faz o desenho do triângulo. Então, quando a gente faz esse desenho, a gente vai ter, com o auxílio lá da trigonometria, essa relação. Então, perceba que o x está fazendo o papel aqui, ó, do cateto oposto, o 1 está fazendo o papel da hipotenusa. Nesse caso, a substituição que iremos fazer é exatamente chamar x de a vezes o seno. Mas no nosso caso, o a é 1. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Então, vou precisar do d de u. Aliás, precisar do d de x aqui. Se eu preciso do d de x, eu tenho que derivar aqui. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Substituir. Então, primeiro caso, eu vou pegar essa raiz de 1 menos x ao quadrado, que estava na variável x, e vou transformar para a minha nova variável que está aparecendo. Perceba que tudo agora vai estar na dependência desse θ. A gente vai aplicar essa substituição. Então, quem é o x? O x para a gente é seno de θ. Então, o x ao quadrado vai aparecer aqui, ó. Então, o x ao quadrado vai estar aparecendo aqui. Então, eu vou ter 1 menos seno ao quadrado. Só que 1 menos seno ao quadrado, lá da relação fundamental da trigonometria, a gente tem que isso é exatamente o cosseno ao quadrado. Como está dentro de uma raiz quadrada, vai sobrar para a gente apenas o cosseno de θ. Então, beleza. Mas, Tuane, a minha integral tem um x ao quadrado lá na frente. Então, quando você aparecer tudo de novo na integral, vai estar aparecendo aqui, ó, um seno ao quadrado, que faz o papel do nosso x ao quadrado, vezes o cosseno de θ. Mas, Tuane, também tem um d de x. O nosso d de x vai ser cosseno de θ, d de θ. Então, o que é que eu preciso? Reunir tudo isso numa integral só. Percebeu que eu estava pegando pedacinho de cada integral? Cada pedacinho da integral, e agora a gente vai estar juntando isso.
Então, quando a gente junta isso, vai ficar x ao quadrado, está sendo x ao quadrado raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Vai estar sendo x ao quadrado de θ, aliás, desculpa, vai estar sendo seno ao quadrado de θ, cosseno de θ, vezes cosseno de θ. Então, nossa integral vai passar a ser integral de seno de θ, cosseno ao quadrado de θ. Sim, Tuane, e agora, como é que eu resolvo isso? Parece que está complicando a situação. Então, o que a gente vai fazer? De novo, utiliza a relação fundamental lá da trigonometria e reescreve cosseno ao quadrado como sendo 1 menos seno ao quadrado. Aí, olhando ainda para esse passo, você poderia se perguntar, sim, e se eu quisesse escrever seno ao quadrado como sendo 1 menos cosseno ao quadrado de θ, poderia? Poderia. Sua integral aqui embaixo, ao invés de ficar em função do seno, iria ficar em função do cosseno. Dá o mesmo resultado, gente. Então, são vários caminhos para resolver a mesma coisa. Então, continuando aqui, ó, eu tenho seno ao quadrado vezes 1 menos seno ao quadrado. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Aplica a distributiva. Então, vai ficar integral de seno ao quadrado, integral de seno à quarta. Então, a gente vai ter que resolver exatamente essas duas integrais. Só que, de novo, essas integrais a gente já sabe como fazer. Mas o que é isso? A gente já viu algumas maneiras de resolver isso. Por exemplo, a gente trabalhou a integração por partes. E lembra que na integração por partes, se vocês observarem, tem questões que dava essa fórmula de recorrência para a gente vai encontrar que a fórmula de recorrência é essa daqui, e agora eu tenho que reconhecer quem é o nosso n. Nesse caso aqui, ó, o n é 2. Então, quando você substitui aqui, vai ficar seno de θ, cosseno de θ sobre 2, mais 2 menos 1 é 1, então meio, integral de seno elevado a zero, que é 1. Então, vai ficar apenas integral de θ. Isso para a primeira. A gente faz a mesma coisa para a segunda. Perceba que nessa segunda aqui, ó, quando você resolver essa integral, você resolver isso daqui, vai ficar seno elevado ao quadrado, que você já tem. Você acabou de calcular. Então, a gente vai pegar, juntar tudo isso em um ambiente só agora. Então, ó, o que a gente tem agora? Juntando tudo, todas as nossas informações, a gente calcula e vai chegar nesse resultado aqui. Só que aí a pergunta é, Tuane, já terminou isso? Será que já finalizou a nossa questão? O que a gente tem, ó? A gente está com a integral em função de x e a gente está chegando em algo em função de θ. Com certeza isso não acabou, né? Se você lembrar lá da parte de substituição que a gente já trabalhou, a gente percebe que isso não acontece. Então, é necessário voltar para a variável x. E como é que a gente vai voltar para a variável x? De novo, a gente vai precisar lá daquele primeiro triângulo que a gente colocou. Então, lembrando que o triângulo é esse daqui, e lembrando que θ é exatamente esse ângulo, a gente vai fazer essa substituição. Se você analisar aqui, ó, tá seno ao cubo de θ. Eu chamei seno de θ como sendo o nosso x. Então, vai aparecer um x aqui, ó. Quem é o cosseno de θ? Vou lá no triângulo e resolvo. Então, cosseno de θ, ó, é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 1. Tá aqui. Mais 3/8 de seno de θ, mais seno de θ a gente sabe que é x, cosseno de θ, que tá também aqui, mais 3/8 de θ. Essa era a nossa integral. Sim, Tuane, mas quem é θ? Você sabia que x era igual a seno de θ. Se você quer isolar o θ, você tem que aplicar a função inversa do seno. E a função inversa do seno é o arco seno.
Então, apareceu isso aqui. E a gente finaliza. Então, perceba que apesar da integral em si, o processo dela ser uma coisa meio feia, ser grande, ela sai tranquilamente. Então, tendo paciência, você consegue. Lembrando que sempre você vai ter que, lá no final, utilizar o seu triângulozinho retângulo para voltar para a variável inicial da sua integral. Então, agora a gente vai para mais um exemplo. O exemplo agora é x ao quadrado menos 4. Perceba que o exemplo anterior era 1 menos x ao quadrado. A sua variável era que estava negativa dentro da raiz. Agora é o contrário. Está x ao quadrado menos uma constante ao quadrado. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar. Quem é o nosso a? Quem está fazendo o papel da constante? É o 2, né? Porque 2 ao quadrado que dá 4. Então, você tem que lembrar que o a lá dentro da raiz, ele está ao quadrado. Então, nesse caso, o nosso a é 2. Vamos analisar em qual caso se encontra essa integral. E aí, a gente percebe que o caso do triângulo é esse daqui. E a gente monta o nosso problema. Então, qual é a nossa substituição que será feita? A gente vai estar chamando x de 2, porque o 2 é o a, lembra? Então, vai ser 2 secante de θ. De novo, faz a derivada disso. D de x, que eu vou precisar, é a derivada. Então, o 2 vai permanecer, derivada da secante de θ, é secante de θ, tangente de θ. Aqui está faltando um d de θ, certo, pessoal? Então, vai aparecer, ó, d de x igual a 2 secante de θ, tangente de θ, d de θ. O que é que eu preciso? Reescrever isso daqui, que estava na variável x agora, em termos da variável θ. Tudo isso vai aparecer. Então, vamos lá. Quando a gente pega o raiz quadrada de x ao quadrado menos 4, lembrando que x ao quadrado vai ser, ó, isso ao quadrado. Então, 2 secante de θ ao quadrado vai gerar o 4 secante ao quadrado de θ. Menos o 4. Perceba que a gente pode colocar o 4 em evidência e mais ainda, esse 4 ele vai poder sair dessa raiz e vai sair como 2. O que vai estar sobrando dentro dessa raiz é apenas secante ao quadrado de θ menos 1. Só que isso, de novo, é uma equação derivada lá da equação fundamental, lá da relação fundamental. E aí, a gente vai saber que secante ao quadrado de θ menos 1 é exatamente tangente ao quadrado de θ. Como isso está dentro da raiz, ó, vai sair o 2 tangente de θ, que é exatamente isso que está aqui, ó. Perceba que a gente tem com 2 tangente de θ aqui. Ah, mas eu ainda preciso d de x. D de x é quem? É 2 secante de θ, tangente de θ, d de θ. Então, tá tudo aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer agora? Organize esses termos. Tenta simplificar o máximo que você conseguir. Eu vou pegar esse 2 aqui, esse carinha aqui, ó. Joguei aqui para frente, então vai sair como 4. Então, vai ficar tangente de θ, secante de θ, organizei aqui. E aí, o que é que eu faço com isso? De novo, resolve essa integral. Como? Lembra que a gente tem essa relação aqui, ó? Então, a gente consegue substituir o tangente ao quadrado de θ por secante ao quadrado de θ menos 1. Ok? Consegui isso, jogo para cá, utilizo as propriedades da integral, separo e eu vou ficar com integrais em função de secante elevado a n, ou seja, potências de secante. E para isso a gente também tem uma relação de recorrência que dá para a gente essa integral. Então, o nosso problema é resolver a integral de 4 secante de θ e de 4 secante ao cubo de θ. Mas eu posso deixar esse 4 em evidência e, utilizando essa relação de recorrência aí da integral para o secante, a gente consegue exatamente isso que está aí no slide.
Lembra, a integral da secante de θ também é uma integral conhecida, certo? Então, é exatamente essa que está aqui. A gente só está aplicando a de recorrência exatamente aqui nesse outro caso, na integral da secante ao cubo. Então, continuando aqui, ó, o que é que a gente tem? Eu encontrei a integral de secante ao cubo utilizando a fórmula de recorrência, tá aqui. E agora eu preciso multiplicar por 4 as duas, né? E simplificar isso. Quando a gente simplificar, a gente vai ter exatamente aqui, ó, 4ln secante de θ mais tangente de θ, mais 2 vezes tudo isso daqui. Concorda? Porque vai ficar 4 sobre 2 aí. Então, nossa integral é essa. Tuane, de novo, tem alguma coisa errada. A gente saiu lá de uma integral na dependência de x e está chegando numa dependência de θ. Então, a gente tem que voltar. Como é que a gente volta? Utilizando o triângulo retângulo. Então, utilizando o triângulo retângulo apresentado no início da questão, a gente consegue exatamente essa relação. Vamos de novo fazer essa construção. Você quer um secante de θ. Lembra, secante de θ é 1 sobre cosseno. Cosseno seria 2 sobre x, então vai aparecer um x sobre 2. Tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá aqui. Menos 2 da fórmula aqui, certo? Secante de θ a gente já fez aqui. Tangente de θ a gente também já sabe, tá aqui. E aí você organiza, corta o x aí. Aliás, o x não, corta o 2. E aí, organizando, a gente tem essa integral. E a gente vai continuar a fazer um exemplo agora de outro caso. Perceba que o caso que estava faltando agora era exatamente que os dois termos são positivos dentro da raiz, né? Então, eu tenho constante, quem é nosso A aí? Nosso A é 1, né? Então, você tem 1 mais x ao quadrado. Qual vai ser a substituição que a gente vai estar trabalhando? Nesse caso, você vai estar chamando x de tangente de θ. Se x é tangente de θ, quando eu derivo, dá secante de θ d de θ. Beleza, Tuane. Isso aí eu entendi. O que a gente vai fazer? Substituir. Onde tem 1 mais raiz... Aliás, desculpa. Onde tem 1 mais x ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, a gente vai substituir por 1 mais tangente ao quadrado de θ dentro da raiz. E, de novo, utilizando aquela relação fundamental, a gente consegue entender isso. Então, você tem aqui, ó, que 1 mais tangente ao quadrado de θ é exatamente a secante ao quadrado. Como está tudo dentro da raiz, a gente vai ter aí apenas o secante. Então, perceba que nesse caso vai sair bem mais simples, ó. Não tem tantos cálculos, porque nossa integral está ficando apenas isso daqui, ó. Só que quem é o d de x? É secante ao quadrado. Então, tudo isso vai ser resolvido encontrando a integral de secante ao cubo. De novo, secante ao cubo a gente já conseguiu. Percebe que, à medida que a gente vai fazendo as questões, o processo se repete e aí fica a forma de memorizar, você consegue fazer isso bem mais tranquilo, porque vai ficando algo repetitivo. Então, agora, ó, a gente tem tudo em função de θ, tá? Aqui, a gente precisa voltar para nossa variável x, e essa volta para a variável x vai depender do triângulo retângulo que a gente construiu. E aí, tá aqui, ó. Quem é secante de θ? Lembra de novo, é 1 sobre cosseno. Se é 1 sobre cosseno, ficaria cosseno x sobre... Aliás, 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, vai estar sobrando para o secante, para cá, vai estar sobrando apenas, ó, raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Para a tangente, x sobre 1. E aqui repete a mesma relação que a gente está fazendo. Então, a gente finaliza aí o exemplo 3
como sendo esse valor encontrado. Então, perceba que ele não vai ficar um resultado bonitinho. Se você olha, dá uma tremedeira, é normal, mas a questão é simples, é passo a passo. A gente já fez aqui técnicas mais complicadas do que a substituição trigonométrica. Você lembrando dos 3 triângulos, você não esquece mais essa parte aqui. Então, vamos para mais um exemplo aí, que é o nosso exemplo 4. Nesse exemplo 4, a gente já tem, no exemplo anterior, respondido aí quem era a integral de raiz de 1 mais x ao quadrado. Só que agora a gente está com d de x sobre isso. O processo é o mesmo, a substituição é a mesma, então essa aqui sai bem rápida, certo? Por quê? Porque a gente já fez algo muito parecido. A substituição vai ser a mesma, tangente θ, só que perceba que quando você substitui no raiz de 1 mais x ao quadrado, então você vai ter 1 mais tangente ao quadrado de θ, mais tangente ao, 1 mais tangente ao quadrado é exatamente a secante ao quadrado, mas tinha uma secante aqui, ó, um secante ao quadrado, com um secante que vai estar aparecendo aqui embaixo, já quando você tira a raiz, então vai estar sobrando integral de secante. E quem é integral de secante? A gente já trabalhou na aula de hoje, que é uma integral que a gente também não pode esquecer, que vai dar exatamente a ln. ln de quem? Aplicado em secante de θ mais tangente de θ. De novo, volta para o triângulo, refaz as substituições, voltando para a variável x, e aí a gente finaliza essa questão. Perceba, se você analisar o exemplo 1, a gente demorou bem mais, porque a gente estava construindo o método. O exemplo 2 foi mais rápido, o exemplo 3 mais rápido, o exemplo 4 mais rápido. Então, tudo vai dependendo. À medida que você vai fazendo questões, vai ficando mais direto. Então, vamos para um exercício aqui. Esse exercício, se você lembrar da aula passada, é algo muito parecido. Quando você olha, você faz assim, eu vou usar aí frações parciais. Concordam comigo? Por quê? Porque inicialmente não está aparecendo uma raiz. A gente está vendo na aula de hoje que substituição trigonométrica, para utilizar aqueles 3 triângulos, é necessário ter uma raiz. Não está aparecendo a raiz. Então, a primeira ideia nossa é fazer exatamente, tentar usar frações parciais. Só que se a gente for aplicar frações parciais nesse caso, também vai complicar, nesse primeiro momento. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar organizar isso. Se você analisar esse quociente aqui no denominador, x ao quadrado mais 2x mais 3, isso pode fazer um completamento de quadrado e chegar em uma coisa ao quadrado, mais ou menos outra coisa ao quadrado. Então, primeiro passo para a gente fazer nesse exemplo, nesse exercício, vai ser você analisar que é válido isso. Deem uma olhada, para um tempinho e verifica se para você de fato vai ser isso. Perceba que aqui era x ao quadrado mais 2x mais 2 mais 1. Ou você pode considerar 1 mais 2. Então, x ao quadrado mais 2x mais 1 é exatamente isso. X ao quadrado mais 1 ao quadrado. E o 2 que ficou sobrando está aqui. Então, primeira etapa. Eu vou pegar esse carinha que está aqui, ó, e vou substituir por isso. Segunda etapa. Aqui em cima está aparecendo menos x mais 1. Eu vou chamar aqui no meio x mais 1 de uma variável. Então, digamos que seja u. Se você fizer u como sendo isso, menos x, porque eu preciso do menos x aqui em cima, menos x vai ser escrito como sendo 1 menos u. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, substituir o menos x por 1 menos u, mas tem mais 1 aí, concorda? Então, vai aparecer um 2. E aqui embaixo, eu vou substituir por isso. Como eu estou chamando esse carinha x mais 1 de u, vai estar sobrando u ao quadrado mais 2.
Lembra que está tudo isso ao quadrado. Então, agora, a gente vai ter essa integral sendo escrita de novo, separando as integrais, como sendo, se você analisasse em uma integral só, estaria ó, integral de menos u mais 2 sobre u ao quadrado mais 2, tudo isso de novo ao quadrado. Separei as integrais. A questão agora é, aparentemente está mais simples, mas como é que a gente vai resolver essa integral agora? Essa primeira integral aqui, seria tranquila a resolução? O que a gente poderia fazer? Será que vamos tentar pelo jeito mais fácil. Será que uma substituição direta resolveria? Se eu chamasse esse carinha que está aqui dentro, ó, se eu chamasse de V, quando eu derivasse, iria aparecer um 2U, né? A U está aqui, então beleza. Substituição resolve esse caso. A questão é como é que eu resolvo essa daqui. E aí, gente, para resolver essa daqui, agora sim a gente vai precisar de uma substituição trigonométrica. E é nisso que eu quero deixar para que vocês pensem, certo? Então, quem não conseguir isso daí, me pergunta, manda um e-mail, vai lá na plataforma, na partezinha que tem lá, dúvidas, pode mandar lá. Quiser, manda um e-mail para a tutoria. Então, qualquer canal desse você pode tirar essa dúvida, certo? Ou até mesmo no nosso Instagram agora. Acredito que a maioria já sabe, a gente está com o Instagram, que é Tutoria Matemática Univácio. Então, com isso, a gente finaliza essa nossa aula.